que estamos fazendo? Estamos aqui em busca de um pijama cirúrgico perfeito. Gente, como vocês viram, a gente tava atrás do nosso pijama, né, cirúrgico, porque na primeira semana de março, se eu não me engano, a gente vai pra clínica. Aí a gente vai fazer... Eu, inclusive, tenho comprado os materiais que eu ainda não comprei. Eu não sei exatamente o que é que a gente vai fazer. Talvez a gente faça aquele negócio de ver o biofilme do dente, sabe? Coloca aquele... Enfim, escorregando, sorry. Aí hoje, de manhã, né, eu fiz isso e também tô fazendo a atividade que a professora de saúde coletiva passou. E tá sendo muito legal fazer essa atividade, então eu vou compartilhar com vocês. Que é assim, ela disponibilizou pra gente essa dieta aqui, que é de uma criança, se eu não me engano, pra descobrir se ela tem uma dieta cariogênica ou não. Aí, como é que faz, né? Essa daqui foi de algum mestrado ou doutorado que ela tava fazendo, alguma coisa assim. É assim, você vai anotar tudo que você come no dia, em 3 dias, mais ou menos, e anotar também o horário que você come. Por exemplo, aqui no café da manhã foi 8 horas, comeu uma banana amassada com leite em pó, que era uma colher de sopa, aí 2 copos de água. Aí a outra coisa que a pessoa foi comer foi só 12h30, que foi o almoço. Feijão, macarrão, arroz, carne e um copo de suco. Aí a gente vai, o quê? Circular nessa dieta dessa pessoa todos os alimentos que tem açúcar. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, em todas as refeições que essa criança fez, tinha açúcar na alimentação dela. Então, todos que tiver a gente vai riscar. E se tiver um intervalo de tempo acima de 1 hora entre uma refeição e outra, é uma queda de pH. A gente vai calcular contar quantas vezes teve a queda de pH em cada dia. Almoçou nessa daqui 12h30, uma macarronada com um copo de refrigerante. O refrigerante tem açúcar. Aí aqui 12h50, ou seja, 20 minutos depois, ele comeu uma sobremesa que foi uma fatia de torta de morango. Também tem açúcar, mas não houve uma outra queda de pH por causa que o intervalo de tempo é menor do que 1 hora. Entendeu? Aí a gente vai contar quantas vezes teve a queda de pH durante o dia, né? Somar esses 3 e dividir por 3. Por exemplo, no primeiro dia deu 6 quedas de pH, no segundo 7 e no terceiro 7. Ao total dá 20. 20 dividido por 3 é 6,66666. Pronto. Aí deu maior do que 6. Quando a média das somas da queda de pH dá maior ou igual a 6, quer dizer que é uma dieta cariogênica. Alguns consideram 5, outros 6. Aí, pra ficar algo tipo assim, um pouquinho de um pouco de outro, fala que é maior ou igual a 6. É uma dieta cariogênica. Aí a gente tem que falar, tipo assim, essa é uma dieta cariogênica por causa que a média das somas das quedas de pH deu acima de 6. Então a gente vai fazer também uma substituição, sabe? Como é que fala? Recomendação dietética. Pra, por exemplo, comeu um biscoito recheado, trocar por uma fruta. Tipo essa mamadeira tomada às 24 horas, ou seja, meia-noite, com mingau, leite e uma colher de sopa de açúcar. A essa hora, a criança está tomando a mamadeira pra dormir, ou seja, ela não vai escovar o dente depois de tomar isso daqui. E vai ser pior ainda por causa que quando a gente tá dormindo, o pH da nossa boca, ela já fica baixo. E aí, ou seja, já fica ácido. Aí se você não escovar e dê o que elas querem, né, que é açúcar, então aí é que vai ter mais probabilidade de criar cárie no dente da criança. Aí é isso que a gente tem, essa é a nossa atividade de saúde coletiva. E está sendo muito interessante. Eu gosto desse assunto de cárie, gosto desse assunto de cuidar de kids, de criancinhas. E é isso, né? Eu amo as aulas de saúde coletiva. Tá sendo, tipo assim, uma das minhas matérias favoritas nesse semestre. Mas Aí agora, pelo menos, eu vou só terminar essa atividade, fazer macarrão, porque eu já tenho o molho feito, pronto, que eu fiz a última vez. E é isso, aí de tarde eu vou pra faculdade e volto umas 5 horas da tarde, por aí. E é isso, guys. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air.
da faculdade e como vocês viram aí, hoje de manhã eu fui comprar os materiais, né? Que eu disse que eu ia comprar. Aí, teve aula de fisiologia. Comprei minha passagem pra ir pro Iguatu no carnaval e vai se estender esse feriado por causa que é até quarta-feira de cinza, né? Só que aí o professor da quinta de manhã já disse que não vai dar aula e a professora da quinta à tarde disse que vai dar online. E aí a professora da sexta à tarde, que no caso é a professora de hoje, vai dar online também. Ou seja, eu só volto pra Patos no domingo. A Johnny me love. Mas enfim. Vou um pouquinho aqui pra fora pra levar um ventinho. E aprecio a paisagem sem ficar parada, é claro. Mas galera, esse foi a corrida de hoje. Super happy. Mas sim. Ignorem a cara de acabada, porque hoje foi um longo dia. Depois eu falo como foi, mas eu vou falar logo isso daqui que aconteceu agora. Eu pedi um Subway, né? Aí o entregador, ele, a primeira vez, né, dele fazendo entrega, aí ele tirou todos os das sacolas. E aí ele não sabia mais qual era o pedido de quê. Aí ele veio, subiu aqui em cima e eu não estava esperando ninguém subir. Eu recebi a pessoa de pijama. Graças a Deus meu pijama é comportado. Mas se não, misericórdia. Aí, por causa que eles sempre deixam, tipo assim, eu peço, já tá pago, eles colocam no elevador, sobe só o pacotinho, entendeu? O pacotinho e eu prego o pacote. Quando eu abri hoje, tinha um ser humano. Aí eu fiquei, Mas enfim. Aí ele falou, né, que a primeira vez ele fazia entrega, não sei o que, isso tinha acontecido e tal. Aí assim, eu no lugar dele, eu já tava chorando. Spoiler de hoje de manhã. Eu estava chorando. Então, tipo assim, ele me desculpa. Eu, não, cara, de boa. Fique em paz, fique em paz. Aí, eu abri lá uma sacola, não era minha. Aí eu abri a outra e era a minha. Mas eu fiquei, tipo assim, ai, velho, bichinho. Mas, é assim, né? A gente nunca é bom na primeira vez que a gente tá fazendo as coisas. E faz parte, errar faz parte. Mas, contando a história de hoje de manhã, né? Assim, amigos, várias coisas estão acontecendo na minha vida. Aí, essa questão, tipo assim, ser gente grande, né? Essa vida de adulta, que eu não sou adulta, então eu não queria ter essa vida de adulta. Corrigindo, né? Eu não sou adulta não, gente. Não sou adulta, eu sou jovem. E jovem, olhe lá, tá? Porque eu me considero adolescente ainda. Eu ainda estou no teens, 18 e 19. Aí quando eu estiver nos 20s, eu sou jovem. Mas, enfim. Aí quando eu cheguei aqui no dia seguinte, teve alguma coisa com a luz que por algum motivo tava atrasado, sabe? Aí, sei lá, acho que minha prima não lembrava que ela não tinha pago, alguma coisa do tipo. Aí eu recebi o interfone que ele tocou, aí eu fiquei, gente, o cara da água já entregou água, por que tá tocando de novo? Aí foi a pessoa assim, o cara da energia tá aqui e ele vai cortar a tua energia, porque ela não foi paga. Aí eu fiquei, imagine a minha cabeça, que nunca lidou com energia, com nada disso, de pagar conta e nada. Tava assim, tá bom. Aí foi, e já entrei assim, fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí tocou de novo, aí eu fui lá e atendi. Aí ele disse, se tu descer aqui agora e pagar no Pix, ele disse que não corta. Aí eu, tá bom, pois eu tô descendo. Gente, eu não tinha o dinheiro no Pix. Eu não tinha esse dinheiro no Pix, que era quase R$400. Aí eu fiquei assim, papai, o que eu faço? Ai, sério, nessas horas que eu fico assim, meu Deus, o que seria de mim sem meus pais? O que seria de mim sem meus pais? E como é bom ter família. Mas, enfim, eu fui descendo. Tinha 2 papéis de... Agora eu tô rindo, tá? Mas na hora, bicho, foi loucura.
tinha 2 papéis de luz, eu não sabia qual que era, eu levei os 2 lá pra baixo. Aí, eu no elevador e ligando pra papai, né? E eu quase chorando já no elevador. Ai, gente, quando eu estou sob pressão, eu não fico bem. Por isso que eu não sou da área da cirurgia. Cirurgia bem pá. Mas enfim. Aí eu fiquei, papai, o cara tem que cortar a luz, só que eu não sei de nada, não sei nem qual é o papel, não sei o quê. Aí ele, calma, amor, calma. Diga quanto é, não sei o quê. Aí, enfim, papai ajeita tudo. Ontem, eu soube que minha prima não vai, né, mas tá morando aqui em Patos. Aí ficou nesse questionamento, tipo assim, eu vou mudar de apartamento e vou lá pra morar só lá no Jatobá, porque eu não queria dividir apartamento, se fosse pra morar, sabe? Se fosse pra sair daqui, eu preferia passar aí pra ficar só, e não pra ter que dividir com um desconhecido. Mas aí, enfim, a gente procurou alguns lá no Jatobá, só que nenhum era um apartamento assim, sabe, uma coisinha arrumadinha, não arrumadinha, mas uma coisinha assim, de, nossa, eu quero morar aqui por 5 anos, eu fico de boas morando aqui, sabe, eu estou bem morando aqui por 5 anos. Não era, entendeu isso? E aí eu pesquisei outros aqui no centro, só que tipo assim, tinha uns flats, essas coisas, que não dava nem para meus pais ficarem quando eles vierem aqui, então não valia a pena. Aí nisso eu já tava meio que assim, considerando continuar aqui e dividir o apartamento com alguém. Aí ontem eu fui orar, né, sobre isso. Aí eu senti o Senhor falando pra eu ficar aqui e dividir o apartamento com alguém. E aí, o meu medo, né, de dividir o apartamento com alguém é o medo de ser uma pessoa totalmente diferente de mim, que tem um estilo de vida completamente diferente. Enfim, sabe, ter desavenças, essas coisas. Mas a gente vai ter desavenças sempre, né, na vida. A gente tem que aprender a lidar com elas de uma forma sábia, madura e responsável. Aí o Senhor me fez perceber, tipo assim, você pode ter me trago pra cá, pra Patos, pra simplesmente morar com essa pessoa que vai morar comigo aqui agora, que eu não sei quem é ainda, mas ele já sabe, pra, sei lá, vai que é uma pessoa que não é cristã, que não conhece Jesus, pra eu apresentar Jesus pra ela, tá entendendo? E não é sobre mim, tá entendendo? É sobre ele. Até nessas coisas, em tudo, na verdade. Tudo é sobre ele. Aí eu fiquei assim, caramba, realmente, né? Aí eu tô só naquele, perdendo tudo por amor e com alegria. Mas assim, a alegria ainda nem não chegou aqui, tá? Mas tenho fé que vai chegar. Aí, é isso, gente. Algumas mudanças que vai ter na minha vida, que está acontecendo no caso. Medo. But eu confio no Senhor. Ai, eu nem falei. Gente, eu não contei a história principal. Tá, aí, tipo assim, eu já tava com isso na cabeça, sabe? Essa semana desse negócio da luz, desse negócio de mudar de apartamento, ou continuar aqui, ter que dividir com alguém, enfim. Aí, hoje, quando eu fui arrumar a casa não, o apartamento, a torneira aqui da lavanderia, deixa eu mostrar pra vocês. Esta querida aqui, ó, que não era essa torneira específica, era uma de ferro, sei lá. Ela não estava já, tipo assim, funcionando direito quando a gente chegou aqui no domingo. Você tinha, tipo, tava quebrado, sabe? Essa coisinha de abre e fecha. Aí você tem, tipo assim, abrir pra um lado, tirar e virar pro outro, sabe? Pra, enfim, abrir e fechar. Aí já tava essa complicação aí, essa complicação. Aí eu já tinha usado algumas vezes e tava dando certo fazer isso. Aí hoje ele decidiu não funcionar mais. E quanto mais eu mexia, mais saía água, jorrava água em meu apartamento. E o apartamento ficou todo molhado nessa parte daqui. E eu tinha acabado de limpar a cozinha. Olha só. Imagina como eu tava. Imagina. Aí eu entrei em desespero.
desespero mesmo, já tava com um monte de coisa na minha cabeça, isso daqui, mais uma coisa. Parece que foi, tipo assim, a gota d'água pra eu explodir, E eu só chorava, não sabia o que fazer, não sabia. Eu tentei desligar o registro e era duro que só. Que eu ficava assim, não é possível. Gente, olha o meu músculo não consegue mexer nisso. Mas não. Aí eu fiquei assim, caramba. Aí eu vejo que eu dependo de pessoas, tá entendendo? Eu dependo. Eu chamei o porteiro e ele conseguiu fechar o registro. Yay! Aí, fechando o registro, ele também disse que era pra eu fazer, que era pra eu comprar outra torneira e não sei o que, e tararará. Aí, ele quebrou a torneira, tirou ela daí, beleza. Eu fui atrás de uma loja de construção pra comprar a torneira, que eu nem sabia qual era, tamanho, nem nada. Mas tudo isso quem fez foi o quê? Minha mãe. Minha mãe, ela foi dizendo que era pra eu fazer, eu com a cara inchada de chorar. E ela falou, não, Melissa, é pra você fazer isso, depois isso. Aí depois eu fiquei, meu Deus, o que seria de mim, né, de novo? O que seria de mim sem meus pais? Aí fui na loja de construção, eu botei meu óculos de grau pra ver se amenizava um pouco aqui a vermelhidão e etc. Aí fui lá e com o celular, né, na chamada de vídeo pra minha mãe falar com a moça que era pra ela fazer, que era que ela queria, que era que eu queria no caso, que era que eu precisava. Aí comprei os negócios e aí um outro porteiro daqui veio colocar essa torneira. E apareceu também um outro homem que é um chaveiro, segundo ele, o melhor chaveiro de Patos, pra ajudar a coisar essa torneira. Por causa que tinha que tirar um negócio ali que tava na parede. Enfim, resumindo, deu certo. Ai, mas enfim, consegui lavar minhas roupinhas que eu estava lavando e aconteceu isso. Mas é incrível, sabe? Eu fiquei assim, Deus, que prova é essa que eu tô passando? Que prova é essa? Pelo amor de Deus. Que eu não quero mais. Mas enfim, quando eu tava fazendo a pipoca, queimou um pouquinho o pano. Um pouquinho, sabe? Eu acho que as coisas estão meio assim, sabe? Assim. Aí hoje à tarde, eu terminei de arrumar a casa. Resumindo, eu passei a manhã resolvendo isso. Eu comecei o almoço 1h alguma coisa, mais de 1h30. Fui terminar de almoçar, fui começar a almoçar 2h40. Aí eu fiquei o quê? Agora eu vou lavar a louça. Eu não, vou terminar de arrumar a sala, não sei o que. Só sei que eu parei agora à noite. E de tarde eu fiz brownie e fiz pipoca doce. Porque eu percebo que quando eu tô com muita coisa na minha cabeça, eu corro pra fazer doce. E é isso, hoje eu fiz 2 doces. Brownie e pipoca doce. A pipoca doce tá aqui. E o brownie tá ali em cima. Enfim, gente, foi isso que aconteceu. E eu sempre tento falar de um jeito cantarolado, sei lá. De um jeito que não é o jeito normal que eu falo pra amenizar as coisas. Mas enfim. É isso. Eu tava com medo de tirar isso daqui e, sei lá, o vidro cair, porque vai que tava segurando o vidro. Mas eu não entendo muito dessas coisas, né? Pode ter nada a ver, uma coisa nada a ver com isso. Mas é isso, gente. Estava me incomodando nesse quarto, era porque quando chovia eu tinha que fechar a janela e ficava tudo escuro. Aí não dava nem pra ficar lendo assim no meu quarto, aproveitando a chuva, deitada. Então, escutei as vozes da minha cabeça. Oh my god. Milena já chega e eu vou estar nessa situação. Gente, so much better. Sunlight spills. Amigos, hoje é quinta-feira. Acabei de fazer prova de microbiologia e graças a Deus foi boa.
E acabei, né, tipo assim, as provas antes do carnaval. Porque depois do carnaval é lapada após lapada. Mas enfim, agora eu tô indo no shopping comprar tela, porque Carmen pediu pra fazer uma tela pro curso de jovens, que eu vou deixar a foto aqui, vou desenhar amanhã. No dia anterior ao culto, eu pinto. Aí eu também vou dar uma andada no shopping, sabe? Já na C&A, na Riachuelo, pra, né, novos ares, pra não ficar só aqui nesse apartamento. Já que eu vou sair, né, vamos sair. E na volta eu vou pra Salgado, no Rei de Salgado, pra eu jantar. Porque eu já tô cansada de jantar tapioca e pão. Aí, né, vamos dar uma variada. É isso. Venham acompanhar esse dia comigo. Sunlight spills on. Amigos, já estou em casa. Comprei 3 salgados. Um risole, uma coxinha e um que eu não sei o que é, mas tipo assim, pão com... É como se fosse aqueles pão de frio, sabe? Que tem no Alexandre. Exactly. Ou é no Leandro? Quer dizer, Alexandre. Sim, Alexandre. A coisa que tinha na casa. É casa e tudo, eu acho. O nome. Enfim. E eu achei esse pincel, que é um pincel da Congo. Não sei que número ele é. Será que é esse 514-4? Não sei. Mas eu fiquei assim, impressionada com a quantidade, com a variedade que tinha de quadro lá. De quadro não, de tela. E com os pincéis, porque, gente, no final do ano passado, quando eu ia, não tinha tudo aquilo não. Eu fiquei assim, meu Deus, o estoque realmente, né, chegou. E aí eu comprei esse pincel e ele tá tão bonitinho. Ele é estampado, ó. Dá pra ver, beirinhas? Tá vendo? Ele é de florzinha. Foi R$15,90 este queridinho. R$15,90. Enquanto o quadro foi R$8,50. Vê, tá ainda de tá duro? Não. Passar na água quente antes de usar. Mas eu comprei ele porque o meu, ele não tava muito bom, né? Não tá muito bom esse fininho assim. Mas eu espero que esse esteja, né? Porque foi R$15. Quadra de 18x24. Essa tela aqui, ela é diferente, né? Que eu compro no Megatu. Ela é tipo como se o gesso colocado aqui em cima, ele fosse mais grosso, a quantidade. Não sei. Tô com sono, quero dormir. Eu tava fazendo arte do clube de jogos. Até mais. Amigos, eu estou fazendo minha mala, né? Tá quase tudo pronto, só tô esperando as roupas secar, porque não deu tempo de botar tudo ontem. Na verdade, eu esqueci de botar pra lavar. Tudo terminando, as roupas estão aqui terminando de secar. Na verdade, já estão secas, eu vou só guardá-las e já deixar tudo pronto. Pra 2h30 eu tô saindo daqui e indo pra rodoviária. Amigos, aqui estou eu de novo, porque eu disse que é pra Campina. Aí eu disse que, tipo assim, o guarda deu uma previsão pra gente ir às 11h30, porque vai chegar meio-dia, meio-dia e meia, 1h. Aí eu já almocei, na verdade foi café da manhã e almoço. E aí eu já pedi Uber, ele tá vindo. E né, eu vou chegar assim, pro culto, tá entendendo? Chegar pro culto. Mas é isso, né? Deus está no controle. E... enfim, foi uma loucura, eu tô acordada desde... Mentira, eu tirei um cochilo de 1h. De 9 às 10. Aí eu fiquei, tipo assim, mais de 24 horas acordada. Simplesmente. É isso. Só quero ir pra casa. Essa sou eu editando vídeo, percebendo que eu não expliquei o resto da história. Mas enfim, o ônibus quebrou em Campina. Quando eu cheguei lá na rodoviária, ele não tava mais lá, ele já tinha saído. Ele tinha chegado bem mais cedo. E não tinha como eu saber, né? Porque eu não peguei contato de ninguém. Aí... o homem lá, o guardinha, disse que ele tava lá na hora de almoço, na parada do almoço. Eu fui até lá. Nessa brincadeirinha eu descobri que esse ônibus não faz parada de almoço. E eu gastei R$16 no táxi à toa. Ou seja, aí eu voltei pra casa e chorei horrores. Aí eu ia viajar na madrugada. Só tinha uma vaga.
no executivo, que era a primeira cadeira, latim. Aí eu fui e peguei o ônibus de madrugada. Ou seja, eu fiquei uns 2 dias totalmente sem dormir. Loucura, gente. Eu não sei o que batalha espiritual foi essa, não. Mas, assim, eu fico só de lembrar, assim, que já acabou. E hoje é abril, tá? Isso aí foi em fevereiro. Em abril, já... Eu ainda me lembro e fico... Mas, enfim. E a questão do quadro eu não terminei de fazer por causa que eu não cheguei a tempo pro culto de jovens. E aí... Enfim, ele tá aqui ainda, inclusive. Eu nem peguei mais nele. Eu vou usar ele pra outra coisa. Mas é isso. Foram várias coisas que aconteceram que não deu tempo de eu vlogar e ficar explicando o que tinha acontecido. Porque nem eu tava processando as coisas direito. Foi horrível. Foi horrível. Mas enfim, que bom que eu cheguei em Iguatu. E é isso, mas eu aprendi muito com esses dias aí. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly as if it were hidden away. Gently blew across the face. Ela nunca acorda cedo, ela toda vida, quando ela acorda, ela fica deitada por horas. Mas, amiga, pelo menos, eu não vi vocês levantarem, eu não vi vocês se arrumarem, eu não vi nada. Eu Mas só foi a vi gente vocês chegando chegarem com pão. Aí eu, tá bom, né? E eu ainda voltei a dormir. Só que aí eu sonhei que eu tava aqui, e aí era como se eu estivesse dormindo, só que depois eu entendi que era como se eu estivesse em coma. Só que eu não entendia se era uma brincadeira de vocês ou se era realidade. Porque quando aí todo mundo chegava por aquela porta. Aí ela era a primeira a entrar, e ela tava com o braço amputado. Aí todo mundo chegava e tava todo mundo muito estranho, do que na minha memória. Tipo, Tá bom, amiga, vamos acordar. Passou. Peço da tua. Eu queria muito esse livro. Carol, essa semana vai falar, amiga, tu usa dourado, né?